queridos, santos, eleitos. Você pode até questionar novamente aqui acerca do que eu estou dizendo aqui, mas é o que você na verdade é. Você é uma pessoa diferente. Se você não consegue se valorizar, mas consiga olhar, procure olhar como o Pai olha para você. Se você já entregou seu coração a Jesus Cristo, você é resgatado. Se você já entregou a vida que você tem ao Salvador da humanidade, então você não deve estar pensando de forma negativa e nem se alimentando de tudo que é negativo. Observe que nós hoje somos justiça de Deus em Cristo. Nós éramos pecadores. Olha uma linguagem que eu vou aqui interpretar na linguagem da graça. Tudo que nós temos e somos hoje não tem nada a ver conosco mesmo. Tem algo a ver com tudo que Jesus fez ali na cruz. Se você entende isto, você não vive mais uma vida paupérrima ou miseravelmente, espiritualmente ou emocionalmente de cabeça baixa. Você vai viver triunfando no sobrenatural de Deus. Olha bem, Paulo diz que ele amou e entregou seu Filho quando nós ainda éramos pecadores. Éramos pecadores, ou seja, éramos passado. Então, se é passado, então o Pai Celestial não vê ninguém que compõe a noiva de Cristo como pecadores. Só quem pode enxergar como pecadores ainda é você e eu que quiser pensar dessa forma e ver dessa forma. Mas se você quiser pensar e ver da forma correta, a forma bíblica, a forma que Deus te vê, aí você vai entender que muita coisa vai ter que transicionar aqui, ó. É aí que entra a palavra grega, metanoia, mudança radical de mentalidade. Jesus nos fez justiça dele, através da obediência dele. Nada do que somos vai conquistar o céu e nada do que podemos fazer vai conquistar o céu. Jesus é aquele que já preparou o caminho. E se você entende isso, você tem que glorificar a Deus de cabeça erguida, conscientemente, e nada vai lhe parar. Sabe por que esse negão aqui não parou ainda? Porque quando eu penso que estou lá embaixo, 2, olhai firmemente para o autor e consumador da fé. Por quê? Porque ele é o que cria, que é o autor, é aquele que cria, e é o que consome, é aquele que cumpre. Então, ele vê a nossa disposição de caminhar na fé. E tudo que Deus quer do ser humano é fé. E muito especificamente a igreja. Quem? Os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Lembra? Os que são naturais nesse mundo têm a fé natural. E Deus conta com essa fé deles, porque é o suficiente que eles têm para demonstrar e alcançar. E é baseado no seu próprio esforço, baseado na sua mentalidade, baseado nos seus olhos, nos seus ouvidos, mas eles se esforçam. Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz, porque os da luz passam uma batalha, uma das batalhas que passa é aqui na mente, de aceitar da forma como deve ser, ou de procurar captar e entender aquilo que está sendo passado. O ser humano, ele muda de informação de acordo com o que vem chegando, porque hoje você pode me chamar que eu sou bom, mas amanhã, por alguma informação que chegou ao seu ouvido, você vai interpretar que eu sou ruim. O ser humano tem essa tendência de altos e baixos, tem essa tendência, mas Deus não nos chama para andar nesse nível, não, mas para andar num nível com Ele, subindo com Ele. Quem está me entendendo aqui? Então, é de extrema importância você compreender isso que estou aqui falando para você. Você não é um pecador. E não existe essa expressão pecador remido. Isso foi uma interpretação errada, teológica, de uma forma acadêmica, interpretada que nós ainda continuamos pecando, mas somos remidos. Então, somos pecadores remidos. Não existe isso no olhar de Deus. Não existe isso no parâmetro bíblico. Pecador é quem vive e convive no pecado. Remido é quem é purificado. Ou você decide ser um simples pecador convivendo com o pecado e
ou decide ser um remido, um purificado pelo sangue de Jesus. Tudo o que Jesus fez ali na cruz, ele já pagou antecipadamente. Então, qualquer falha minha e sua já foi purificado. Já foi purificado. Basta o quê? Eu ter a consciência justa diante de Deus. Dizer, Deus, eu falhei, eu errei. Pecar hoje para a igreja não é uma vida de pecado como a vida de um pecador que vive no pecado e convive com ela. O pecado hoje para a igreja deve ser simplesmente só um acidente de percurso, uma falta de vigilância, uma falta de cuidado, uma falta de atenção, uma falta de policiamento em si mesmo, uma falta de limites. Então, aí sofre a fraqueza ou o acidente de percurso. Mas dizer que a igreja é pecadora ou é composta de pecador, está errado a interpretação. Se você não concordando, vamos estudar as Escrituras. Uma das cartas mais poderosas que trata sobre fé e justiça de Deus, você vai ver lá a carta aos Romanos. É uma carta que nem fala do diabo. E quando vai falar de Satanás, só é no capítulo 16, versículo 20, que diz assim, que dentro em breve o Deus de paz, ou seja, Shalom, esmagará Satanás debaixo de quem? Dos vossos pés. Dos pés de quem? Da igreja. Mas é algo futuro, é algo profético, é algo que vai ser tremendo lá na frente. Porém, nesse tempo atual, a nossa maior briga contra demônios, contra espíritos malignos, porque todos eles já foram derrotados completamente ali na cruz. A nossa maior batalha que enfrentamos fortemente é contra a nossa própria natureza. Você imagina aí, é contra o próprio ego, é contra a própria alma, resumidamente, a carne. E o que é carne? Tudo que é natural, tudo que é proibido, a alma ela pede. Tudo que é favorável para ela, ela pede. E se você não tomar cuidado, você cai no primeiro laço. Mas caiu, não fica prostrado. Parte para o Senhor e pede ajuda. Senhor, me ajude, eu não quero voltar. Não quero voltar. Mas você não deve se esforçar tanto para deixar de praticar. Porque quanto mais você se esforça para deixar, mais vontade vem. Então, quando você tenta se força para deixar de praticar tal prática, você vai voltar. Porque a natureza, ela vai compelir, ela vai te pegar lá na frente. A natureza, ela tem as suas demandas. A natureza, ela fala, ela clama, ela reivindica. Entendeu? Então, o que você deve fazer? É lutar contra isso ou mergulhar de cabeça na presença do Senhor? Você entendeu? Quando você cai de cabeça na presença de Deus, ou seja, na graça, na justiça que Jesus estabeleceu. E o que é justiça? Direito da mesma herança, direito de estar ao lado do Pai juntamente com Jesus. Você não precisa estar se esforçando de um nível tão terrível a ponto de procrastinar ou a ponto de se martirizar. Procrastinar é deixar para depois e martirizar é se flagelar, se cortar emocionalmente. Entendeu? Ah, Senhor, eu errei. Não, se humilhar é uma coisa, mas viver se culpando, se condenando, não dá. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Entendeu? Romanos capítulo 8. Então, devemos compreender que é necessário, querido, andar no Espírito, porque andando no Espírito, estaremos praticando a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu vou falar mais em outros vídeos acerca disso, porque eu sei que essa temática mexeu com muitos aí, e eu sei que vai pegar uma audiência boa, porque muitos se encontram se sentindo culpados, e um dos temas é da culpa. Eu sou miserável, eu sou pó e cinza, eu sou um pecador, e acaba dando nomes, até verme de Jacó, pegando textos lá da antiga aliança que não tem nada a ver com a nova aliança. Lá foi com o povo judeu, com a igreja é outro termo. Yeshua ressuscitou. Ele não só veio na manjedoura, ou seja, nasceu na manjedoura, nasceu com Maria, nasceu de uma virgem. Ele cumpriu o ministério, 3 anos de ministério, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E por essa ressurreição tão poderosa, ele preparou para nós e estendeu sobre nós gigantescas promessas. Fiquemos na obediência de Cristo. Shalom, um forte abraço.